Bom, galera, agora a gente vai estudar crase de uma maneira mais fácil, uma maneira mais simples, tá? E a gente vai explorar os casos mais simples e algumas exceções, sem frescura, porque tem vários casos de crase. Então, eu te aconselho a estudar a teoria e depois a gente partir logo para a prática, que é o que interessa. Casos mais simples e o que é crase? Crase é quando você une o A com o A. O que é esse A aqui? Esse A aqui é uma preposição. E esse outro A é um artigo feminino definido A. Com a fusão desse A mais esse A, eu gero o fenômeno chamado crase, que na realidade não existe a crase, existe o acento grave indicativo de crase, que é esse daqui. Então você só usa isso aqui se a palavra que aparecer aqui for feminina. A exceção? Existe uma exceção, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Tirando isso, é muito fácil estudar a crase. Vamos aos casos então. Casos mais simples, algumas exceções. Vou à igreja ou vou à igreja? De cara, eu vou te mostrar aqui o verbo ir, que eu vou à igreja. Então, quando eu vou à igreja, eu tenho esse A que pertence à palavra igreja e tem esse A que foi exigido pelo verbo ir. Então, eu vou aonde? Eu vou à igreja. Quando eu faço essa fusão, quando eu faço essa união, eu gero esse A com acento grave, ok? É muito interessante notar que os verbos dinâmicos que exigem movimento, então verbos dinâmicos, que exigem movimento, eles podem ser utilizados da seguinte maneira: vou à igreja. Quando você faz o voltar, voltei da igreja. Se surgiu da, certamente você vai usar o sinal indicativo de crase. Se surgiu de, você não usa crase. Não há crase. Correto? Então vamos ver o que vai acontecer aqui para baixo. Conheço a aluna. Existe crase nesse caso aqui? Existe acento grave aqui? Não existe. Porque o verbo conhecer é verbo transitivo direto. Ele não exige a preposição a. Portanto, não vai haver um a para se somar a este a aqui, ó. Certo? Então, não vai haver um a para se somar a este a, porque o verbo é transitivo direto. Vamos ver se esse refiro-me à aluna tem acento grave, se ele está correto. Quem se refere, vírgula, refere-se a alguém ou alguma coisa. Referiu-se a quem? Essa foi a pergunta? A resposta, a aluna. Então, eu pego esse a, exigido pelo verbo, e pego esse a, que está antes do substantivo aluna, que é um substantivo feminino, e gero o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Correto? Bora. Andamos a cavalo, andamos a pé, passou a camisa a ferro. Fazer o exercício a lápis. Compramos móveis a prazo. Assistimos a espetáculos magníficos. Isso aqui você mata de uma vez só, não? Cavalo, palavra masculina. O pé, palavra masculina. O ferro, palavra masculina. O lápis, palavra masculina. O prazo, palavra masculina. E olha aqui, a crase para funcionar aqui, ela deveria estar pluralizada, esse A deveria estar pluralizado, e a próxima palavra deveria estar no feminino. Então, eu tenho dois casos graves aqui. Não posso utilizar porque o termo posterior é masculino. Então, o termo posterior é masculino e está
pluralizado. Então, eu mantenho sem o sinal indicativo de crase, que se refere a esse termo aqui, espetáculos magníficos. Próximo. A criança começou a falar e ela não tem nada a dizer. Estava a correr pelo parque. Estou disposto a ajudar. Continuamos a observar as plantas. Voltamos a contemplar o céu. Usa crase nesses casos aqui? Não. Por quê? Antes de verbo não se usa crase, especialmente verbo no infinitivo. Então, olha só. Falar, dizer, correr, ajudar, observar, contemplar. Beleza. Vamos lá. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Então, diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona, você não utilizará a crase. Qual outro pronome que tem aquela exceção ali? É o pronome possessivo, que é facultativo. Vou lhe falar uma coisa. Quando eu coloco facultativo, quer dizer que você pode ou não utilizar. Eu prefiro utilizar a crase a deixar o termo sem a crase. Então, alguns exemplos. Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Então, ela não exige. Entreguei a todos, não exige. Vossa Excelência, não exige. Peço a Vossa Senhoria, não exige. Mostrarei a vocês, não exige. Algumas, não exige. Nenhum, não exige. A esta, a quem. Então, você observou aqui pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes pessoais do caso reto, e aí vai. Não utilize somente em casos em que você usa o pronome possessivo. É facultativo, então eu prefiro utilizar. Próximo. Exemplos em que ela é utilizada. Refiro-me à mesma pessoa. Esse mesma está. Esse mesma está especificado pela palavra pessoa. Portanto, nesse caso, utiliza-se. Informei o ocorrido à senhora, que é o caso da exceção, senhora, senhorita e dona. Peça a própria Cláudia para sair mais cedo. A própria está definida pela palavra Cláudia. Agora, mais outros exemplos que a gente não usa. Chegou a 200 o número de feridos. Daqui a uma semana começa o campeonato. Amanhã iremos à festa de aniversário de uma colega. Então, esse aqui a gente vai deixar para baixo, vai pegar esses dois casos aqui. Chegou a 200 o número de feridos. Isso aqui é numeral. Antes de ser numeral, você fala os 200 ou as 200? É os 200. Então, tem numeral e masculino. Daqui a uma semana começa o campeonato. Então, além disso, isso aqui, uma, está no feminino, mas é numeral, então não utilizo. Próximo. Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. Então, aqui a gente tem... Vamos lá. Se a gente vai à festa de aniversário, você volta da festa ou de festa? Da. Se você usou o volta da, você vai usar o indicativo de crase aqui em cima. Sempre vamos à praia no verão. Vamos ver se está certo? Sempre voltamos da ou voltamos de? Voltamos da. Então, esse aqui também está certo. Usa sinal indicativo de crase. Ele disse a irmã o que havia escutado pelos corredores. Olha só, isso aqui depende muito de transitividade. Transitividade verbal. Por quê? Quem diz, vírgula, diz
algo a alguém. Observe que essa transitividade desse verbo dizer aqui, que ele é bitransitivo, quando eu falo diz algo a alguém, já esse a, desculpa, desse alguém aqui, ele é preposicionado. Então, ele disse o quê? Que havia escutado pelos corredores. O que havia escutado pelos corredores. A quem? A irmã. Então, quem manda essa informação da preposição é o verbo dizer. E a irmã é a palavra feminina, que aceita o artigo feminino. Então, a fusão da preposição regida pelo verbo dizer mais o artigo feminino aceito pela palavra feminina irmã, a fusão dessas duas gera a crase, está correto? Próximo. Sou grata. Vamos tentar fazer isso aqui sem gramática, né? Sem definição. Sou grata. Quem é grata a alguém. Você é grata a quem? Grata a quem? Olha o A aqui. Então, esse A mais o A da população, que é feminino, gera o A com acento indicativo de crase. Tá certo? Fumar é prejudicial à saúde. Prejudicial, que é prejudicial a alguma coisa. Prejudicial a quem ou a que. Então, prejudicial a que? A saúde, palavra feminina saúde. Então, esse A aqui está correto, com o sinal indicativo de crase. Esse aparelho é posterior à invenção do telefone. Ele é posterior a que? Nossa, fiz lambança. A que? Outra lambança. A palavra invenção é feminina, então esse A aqui mais o A da invenção gera esse A com acento indicativo de crase. O jogador fez um gol a. Então esse aqui agora eu vou ter que separar, que é um caso especial. Outra exceção fácil de você aprender. O jogador fez um gol a Pelé. Pelé é a palavra masculina ou feminina? Masculino. Mas subentende-se que esse gol aqui, ele está à moda de, ou seja, ele imitou Pelé. Então, à moda de Pelé, do mesmo jeito que Pelé. Então, quando você vai fazer alguma coisa, alguma comparação especialmente falando, e vai utilizar palavras masculinas, esse A aqui, ele vai ser demarcado pelo acento grave, indicativo de crase, porque subentende-se que está implícita a expressão à moda de. Ok? Então, aqui vários exemplos. Olha, usava sapatos a Luís XV. Então, ele usava sapatos à moda de Luís XV. Estava com vontade de comer frango a passarinho, à moda de... Sacou? O menino resolveu vestir-se à moda de... Tá certo? Bacana. Próximo caso. No caso de horários, não confunda isso com... não são numerais. Porque numerais não usa. Acordei às 7 horas da manhã, usa, no caso de horas. Elas chegaram às 10 horas, no caso de horas. Foram dormir à meia-noite, no caso de horas. Ele saiu às 2, no caso de horas. Tá certinho também. Antes de chegar na próxima matéria, no próximo caso, eu vou colocar a observação, que não está nessa matéria. E não encontrei isso também na internet. Usa-se o sinal indicativo de crase, que é o sinal gráfico grave, nos dias da semana. Exemplo. Ele trabalha às quartas-feiras. Ok? Ainda falando mais de um lance aqui, de repente você está com dúvida aí, não está com vergonha de perguntar, então você não precisa perguntar aqui que é internet e a gente não se vê e aí está de boa. Você não sabe o que é acento grave, não? Eu vou te explicar agora. De repente eu atropelei essa parte, né? O acento grave, cara, nada mais é que o contrário do acento agudo. Olha só.
acento grave, acento agudo. Viu aí a diferença? Então, esse acento grave aqui, toda hora que eu estou falando, é indicativo da crase, que acontece a fusão. Crase é fusão, tá? Crase é igual a fusão. O que é fusão? União. Beleza? Próximo aqui. Tem várias maneiras de explicar isso aqui. Eu encontrei várias coisas na internet, encontrei várias tabelas, etc. Mas eu vou te explicar de maneira mais fácil. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Blá, 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 blá. Sacou? Isso aqui é uma definição assim, bem abrangente, que, no caso de dúvida, não vai resolver muito seu problema, não. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha aqui, caso 1. Epa, vai desculpando o teclado aí, porque eu não sei mexer muito bem no Word, não. Caso 1 e caso 2. Vou pegar esses dois aqui. Ela, à tarde, chegou. Número 1. 2. Ela, à tarde, chegou. Observe que a sonoridade das duas é a mesma. Porém, no caso 1, significa que a pessoa, no caso ela, chegou e já era tarde. Ou seja, não era cedo. Deu para perceber que isso aqui é uma ajuda adverbial de tempo? E a palavra tarde é feminina? Isso é muito importante. Então, aqui vai ocorrer o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Embaixo, ela, à tarde, chegou. Ora, nós temos 3 etapas no dia, vamos falar assim. Nós temos a manhã, à tarde e à noite. Então, eu acredito que a tardinha chegou. A tarde chegou e já é hora de tomarmos um banho. Se você gostar, quente. Eu adoro. Aí, ó. Ela, à tarde, chegou. Então, você vai utilizar nas expressões adverbiais femininas, nesses dois casos aqui, evidenciando a número 1, você vai usar nessas expressões adverbiais, tá? Olha aqui, tarde, o acento indicativo de crase para não gerar o quê? Olha aqui que tem escrito aqui embaixo, ambiguidade, tá? Porque senão você não vai entender. Se você não usar a crase no lugar correto, você vai acabar não entendendo quem é que está chegando tarde, ou se a tarde chegou, foi uma pessoa que chegou. Então, a gente usa demarcando o adjunto adverbial de tempo, que é a locução adverbial formada por uma palavra feminina, tarde. Vamos fazer esses aqui agora. Vou à França, vou à Grécia, à Itália, a Porto Alegre, a Pernambuco e a São Paulo. Vamos ver se está certo? Todos esses verbos aqui são verbos dinâmicos. Lembra lá em cima? Verbo dinâmico indica movimento. Então, vou, cheguei, retornarei, vou, cheguei, retornarei. Vamos lá o primeiro. Vou à França. Vamos fazer a volta. Voltei da ou voltei de? Voltei da França. Então, está certo o sinal indicativo de crase. Cheguei à Grécia. Voltei da Grécia ou voltei de Grécia? Da. Correto. Retornarei à Itália. Voltei da Itália ou voltei de Itália? Voltei da. Vou a Porto Alegre. Voltei de Porto Alegre ou voltei da Porto Alegre? Voltei de. Cheguei a Pernambuco. Voltei a Pernambuco ou voltei de Pernambuco? Voltei de Pernambuco. Retornarei a São Paulo. Isso aqui não tá não, gente. Retornarei a São Paulo. Voltei de São Paulo ou voltei da São Paulo? Voltei de. Quando ocorreu o de, não houve acento indicativo de crase. Quando ocorreu o da, você vai observar que houve a crase. Então fica fácil essa dica. Toda vez que houver um verbo dinâmico, indicando deslocamento, indicando movimento, faça o voltar. Se o der o voltar dá,
tem. Se eu voltei de, não tem. Com uma exceção, atenção. Vamos lá? Quando o nome de lugar estiver especificado, sempre ocorrerá crase. Vamos ver. Retornarei a São Paulo dos Bandeirantes. Embora São Paulo não aceite o sinal indicativo de crase, ele está especificado pelo dos Bandeirantes. Irei a Salvador de Jorge Amado. Embora Salvador, você fala, voltei de Salvador. Então aqui não poderia usar, mas Salvador está especificado. Ok? Vamos lá. Próximo caso. Crase diante dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Bacana. Esse aquele, aquele, aquilo, ele vai ser mandado mais pelo verbo do que propriamente pelo nome definido por aquele, aquele, aquilo. Vamos ver. Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. Posso te dar uma dica para ficar fácil? Haverá sempre crase quando a palavra anterior exigir preposição. Vamos ver então. Refiro-me. Quem se refere a alguém. Se referiu a quem? Então você coloca aqui, referiu a quem. Quando eu falo referiu a quem, eu pego esse a aqui e vou unir ao a do aquele, gerando esse a com acento indicativo de crase. Escrito, o termo regente do exemplo acima é verbo transitivo indireto, referir, referir-se a algo ou alguém, ou a alguém, né? Tá faltando um a aqui. E exige preposição, portanto, ocorre a crase. Observe esse outro exemplo. Aluguei aquela casa. Eu nem ia colocar aqui, mas já que apareceu, né? Eu queria que você deduzisse, mas eu vou colocar aqui. Quem aluga, vírgula, aluga alguma coisa. A não ser que esteja em sentido figurado, que eu posso falar assim, aluguei seus ouvidos para desabafar minha frustração, né? Esse é sentido figurado. Mas no sentido conotativo, não. No sentido denotativo de dicionário, a palavra alugar, quem aluga, aluga alguma coisa. Aluguei o quê? Então, aquela casa. Quando eu não tenho aqui preposição, não tenho aqui a que, apareceu o que, não dá para colocar crase aqui em cima. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo direto. Se você não souber, volta nas minhas videoaulas aí e olha aí sobre transitividade verbal que tem essa matéria. Tá? A explicação está aqui. O verbo alugar é transitivo e direto, alugar algo. E não exige preposição, logo a crase não ocorre nesse caso. Veja outros exemplos. Vamos tentar fazer aqui. Aqui, ó. Dediquei. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Ora. Se saiu o a alguém, então aqui, esse a mais o a do aquela vai gerar o aquela com sinal indicativo de crase. Quero agradecer. Agradecer a quem? Aqueles. Então, o a exigido pelo agradecer, mas o a do aqueles vai gerar o sinal indicativo de crase. Refiro-me àquilo. Refiro-me a quê? Então, o a, né, o a da preposição do referir-se mais o a do aquilo vai gerar o acento indicativo de crase. Não obedecerei àquele sujeito. O a exigido pelo obedecerei, que olha, não obedecerei a quem? Então, tudo mesma coisa, olha. Assisti aquele filme 3 vezes, que assiste a alguma coisa. Então, o a mais o aquele do filme também se transforma em acento indicativo de crase. Espero aquele rapaz. Não tem, porque quem espera, espera alguém. Aqui não tem uma preposição. Então, esse aqui é um verbo transitivo direto. Fiz aquilo que você disse. Você fez o quê? Aquilo. Verbo transitivo direto. Comprei aquela caneta. Comprou o quê? Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto ele não é preposicionado. Correto? Próximos. Crase com os pronomes relativos. A qual, as quais. Bom, vai depender muito do termo anterior. É o que está escrito aqui. Né? Tudo regido por um verbo ou por um nome. Se esse verbo ou esse nome exigir uma preposição, o próximo termo vai receber essa preposição. Então, vamos ver o que está escrito. Isso aqui eu tirei da internet.
A ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e às quais depende do verbo. Se o verbo que rege esses pronomes exigir a preposição a, isso aqui a gente está falando já, a gente já sabe, haverá crase. É possível detectar a ocorrência da crase nesses casos, utilizando a substituição do termo regido, eu não gosto disso, feminino por um termo regido masculino. Aí, aqui, olha, já vou te falar o que vai rolar. Se no feminino rolava a, o masculino, desculpa, tem que botar um negócio aqui, ó, que eu esqueci. Epa! Se rolou esse, no masculino vai rolar o quê? Ao. Essa é uma das maneiras, tá? Mas eu ainda prefiro o raciocínio a utilizar o termo masculino no lugar do feminino. Então vamos lá embaixo. Por exemplo, a igreja a qual me refiro. Vamos para o verbo, não vai substituir não, tá? Aqui, olha. O verbo aqui, no caso, que está dando a ordem a tudo, é referir. Então aqui, você se refere a quê? A qual igreja você se refere? Então você pega esse a exigido pelo verbo referir, porque quem se refere a alguma coisa. Referiu-se a quê? Então esse a, que é uma preposição gerada pelo verbo referir-se, mais o a do a qual, vai gerar esse a condicional indicativo de crase. Ok? Aqui ele está te dando um exemplo de como mudar. Você pode colocar o masculino. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Caso surja a forma ao com, a troca do termo, ocorrerá a crase. Tá? Eu te ensinei olhando pelo verbo. Tá bom? Eu prefiro assim, que tem menos erro. Esse aqui você pode ficar assim meio que sem vergonha, substituindo tudo e acaba substituindo a coisa errada. Vamos aos exemplos. Veja outros exemplos. Vou soltar um espaço aqui. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Olha o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Obedeceu a quê? Às quais. Então, daí que rolou o acento indicativo de crase, porque o verbo obedecer, ele rege preposição. Essa foi a conclusão a qual ele chegou. Ele chegou a qual conclusão? A quê? Ele chegou a quê? Sacou? Então, esse a que gerado pelo chegar une-se ao a do a qual, gerando o a com sinal indicativo de crase. Várias alunas às quais ele fez pergunta para quem? Quem faz pergunta a alguém. Fez pergunta a quem? As quais. Então, o termo é perguntas. E o termo, como é que é? E o sinal indicativo de crase está correto aqui. Próximo. A sessão a qual assisti. Você assistiu a quê? Então, você assistiu a quê? Quando tem essa pergunta, o a exigido pelo verbo assistir se une ao a do a qual e gera o sinal indicativo de crase. Bacana? Ainda nessa questão e nesses exemplos aqui, ó, observe que, embora a definição fale sobre verbos, nesse termo aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu utilizei assim, várias alunas às quais ele fez perguntas. Ele fez perguntas a quem? Então não dá para utilizar só o verbo não, tá? Isso é só uma observação, que eu voltei na definição ali e não bateu. Então você tem que utilizar o verbo mais perguntas, tá? Fez perguntas a quem? A elas. Então, esse a dos dois se une às quais. Próximo. Crase com o pronome demonstrativo a. Então, vamos lá agora prestar bem atenção. Esse aqui é o caso que eu acho que é mais chatinho, mas ele é tranquilo também. A ocorrência da crase com o pronome demonstrativo a também pode ser detectada através da substituição do termo regente feminino por um termo regente masculino. Vamos lá? Essas definições são muito ligadas à substituição. Eu vou mais pela regência. Minha revolta é ligada. Tá? Então aqui tem um exemplo de como se substitui. A minha revolta é ligada à do meu país. Eu vou substituir minha revolta por meu luto. Se surgir ao, é um caso de acento indicativo de crase aqui em cima. Mas eu vou te convidar a raciocinar. Minha revolta é ligada.
ligada a quê? A revolta do meu país. Então, eu ainda prefiro pegar esse termo aqui, pegar essa parte, né? Esse sintagma, e falar assim, minha revolta é ligada. Ligada a quê? A do meu país. Então, essa pergunta, ligada a quê? Esse a do a quê vai se unir com o a que estava aqui, a do meu país, e vai se formar um sinal indicativo de crase. Como você também pode fazer a substituição, que já está aqui embaixo. Outros exemplos. As orações são semelhantes às de antes. Então, está subentendida a palavra orações aqui. Então, as orações são semelhantes às de antes. Substituindo, os exemplos são semelhantes aos de antes. Então, em cima tem. Aquela rua é transversal a que vai dar na minha casa. O exemplo que ele usou. Aquele beco é transversal ao que vai dar na minha casa. Próximo. Suas perguntas são superiores às dele. Substituindo. Seus argumentos são superiores aos dele. Eu estou fazendo só a substituição, tá? Agora eu vou te convidar para fazer o raciocínio. Suas perguntas são superiores a quê? As dele. Então, quem é superior a alguma coisa. Quando eu uso esse a alguma coisa, o a do a alguma coisa vai se unir ao a do as e vai gerar um sinal indicativo de crase. Então, esse aqui está correto? Todos estão corretos, né? Eu só não sublinhei. Esse aqui eu não sublinhei, não. Vou sublinhar agora para falar que também está correto. Aquela rua é transversal. Transversal a quê? A que vai dar na minha casa. Então, o a, unindo um a com o outro, eu vou formar um sinal indicativo de crase. Próximo exemplo e último. Sua blusa é idêntica. Idêntica a quê? A de minha amiga, a de minha colega. Substituindo. Seu casaco é idêntico ao de minha colega. Substituindo o feminino pelo masculino, vai surgir a forma do ao. Então, portanto, é foda, né? Então, aqui em cima eu vou ter o sinal indicativo de crase. Mas eu vou fazer o raciocínio, sua blusa é idêntica a quê? E eu posso também fazer a substituição por um termo masculino. Próximo. A palavra distância. Se a palavra distância estiver especificada, determinada, a crase deve ocorrer. Por exemplo, sua casa fica à distância de 100 km daqui. A palavra distância está determinada. Determinada pelo quê? Pelos 100 km daqui. É isso aqui que fez utilizar, né, o acento indicativo de crase. Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco. Olha o que está especificado aqui. Correto? Vamos lá. Se a palavra distância não estiver especificada, a crase não pode ocorrer. Por exemplo, agora eu quero que você preste bastante atenção, que isso aqui é bem voltado para Enem, tá? Os militares ficaram à distância. Gostava de fotografar à distância. Ensinou à distância. Dizem que aquele médico cura à distância. Reconheci o menino à distância. Agora tem um problema aqui, um piti sério. Tirei da internet, isso aqui deve ter vindo de alguma gramática, de alguma coisa assim. Então vou te explicar aqui um piti violento. Isso aqui obedece às formas gramaticais, à lei gramatical, à nomenclatura gramatical brasileira, que fala que se a palavra distância não estiver especificada, o a anterior não pode possuir acento indicativo de crase. Tudo bem, que você deixe assim, mas isso aqui gera ambiguidade. Os militares ficaram à distância. Isso aqui é um adjunto adverbial, presta bastante atenção. Isso aqui é um adjunto adverbial com palavra feminina. Os militares ficaram à distância, mostra que eles ficaram na condição de longes. Então, isso aqui precisa levar a crase, embora aqui esteja a proibição, isso aqui precisa levar a crase para não gerar ambiguidade. Então, olha essa observação, que eu acho muito terrível na língua portuguesa, que você falou um lance e desfalar logo depois, né? Você retificar logo depois. Então, olha aqui, observação. Por motivo de clareza, para evitar ambiguidade, pode-se usar a crase. Por sorte, eu fiz isso no início do curso contigo, lá em cima na aula. Então, aqui vai ser tranquilo. Os militares vão ficar
Epa! À distância. Gostava de fotografar à distância. Ensinou à distância. Dizem que aquele médico cura à distância. Vou fazer um jogo contigo agora, tá? Reconheci o menino à distância. Pega essa oração para mim. Imagine que aqui você vai utilizar esse A sem acento indicativo de crase. Olha só, dizem que aquele médico cura. Quem cura, cura alguém ou alguma coisa. Se você não usar o sinal indicativo de crase aqui, vai parecer que a distância é objeto direto do verbo curar. Então vai ficar muito esquisito. Então eu prefiro utilizar o sinal indicativo de crase aqui, tratando essas orações, ou especialmente essa oração, como uma oração que possui um adjunto adverbial formado por uma palavra feminina, para evitar a ambiguidade e melhorar a clareza. Então essa regra eu te ensinei para bater de frente com aquilo que eu te falei lá em cima. Tá? Próximo. Aqui tem a demonstração. Gostava de fotografar à distância. Ensinou à distância. Diz que aquele médico cura à distância. Casos em que a ocorrência da frase é facultativo. Posso te dar um conselho? Use. Use. É facultativo. Você pode ou não usar. Então use. Diante de nomes próprios femininos. Agora vem uma atenção aí, ó. Observação. É facultativo o uso da crase diante de nomes próprios femininos, porque é facultativo o uso do artigo. Observe. Paula é muito bonita, Laura é minha amiga. Houve artigo antes de Paula? Aqui houve. Não houve. Houve artigo antes de Laura? Aqui também não houve. Então é aqui que dá o piti. A Paula é muito bonita, a Laura é minha amiga. Como podemos constatar, é facultativo o uso do artigo feminino diante de nomes próprios femininos. Então podemos escrever as frases abaixo das seguintes formas. Entreguei o cartão a Paula e entreguei o cartão a Roberto. Isso aqui eu estou passando por palavra masculino, né? Para fazer aquele joguinho de troca que eu não gosto. Agora, esse aqui é que eu quero e que eu gosto. Entreguei o cartão a Paula, entreguei o cartão ao Roberto. Por que eu prefiro essa? Sabe por quê? Porque o verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto, que é o chamado bitransitivo. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Vamos colocar isso? Quem entrega, vírgula, entrega alguma coisa a alguém. Eu fico com, eu fico com essa definição aqui. Aquela lá de cima de troca, eu acho meio complicado você simplesmente fazer por trocar. Então aqui, olha, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então esse alguém, o a do alguém que está aqui, vai formar com esse a, que é o artigo antes de Paula, o sinal indicativo de crase. Deve ter mais coisa aqui, olha. Contei a Laura o que havia ocorrido na noite passada. Contei a Pedro, desculpa, o que havia ocorrido na noite passada. Embaixo, o raciocínio que eu gosto. Contei a Laura o que havia ocorrido na noite passada. Contei ao Pedro o que havia ocorrido na noite passada, com a troquinha que eu não gosto, mas vamos fazer o raciocínio. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Então, o a Laura mais o a do alguém, os dois juntos vão formar o sinal indicativo de crase. Acabando. Diante de pronomes, de pronome possessivo feminino, ele é facultativo, mas eu gosto de utilizar. Observação, é facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos femininos? Claro que tem que ser feminino. Por que é facultativo o uso do artigo? Observe, minha avó tem 70 anos, minha irmã está esperando por você. Embaixo, a minha avó tem 70 anos, a minha irmã está esperando por você. Sendo facultativo o uso do artigo feminino diante dos pronomes possessivos femininos, então podemos escrever as frases abaixo das seguintes formas. Cedi o lugar à minha avó, cedi o lugar a meu avô. Esse aqui na substituição, que eu não gosto. Esse aqui me interessa, que é o raciocínio. Quem cede, cede alguma coisa a alguém. Cedeu o quê? O lugar, objeto direto. A quem? A minha avó. Objeto indireto.
Então, o verbo ceder é um verbo transitivo, direto e indireto. Opa, minúsculo não. Verbo transitivo, direto e indireto, que é o verbo bitransitivo. Diga à sua mãe que estou esperando por ela. Diga a seu irmão que estou esperando por ele. Olha a forma que me interessa. Diga à sua irmã que quem diz alguma coisa a alguém, mesmo caso. Então, esse aqui é o que nos interessa. Beleza, aqui agora mais um caso e o último, me parece. Depois da preposição até. Eu fui até a praia ou eu fui até a praia. Eu prefiro utilizar com crase. Dá uma noção, uma impressão de que você realmente sabe utilizar os casos da crase quando você utiliza corretamente, tá? Então, esse facultativo, mais uma vez eu falo, use. Fui até a praia ou fui até a praia, acompanhei-o até a porta ou acompanhei-o até a porta com crase, a palestra vai até às 5 horas da tarde ou a palestra vai até às 5 horas da tarde com acento indicativo de crase. Então, acabou o curso aqui. Próximo módulo que eu vou postar são exercícios. Se você achou meio complicado essas definições que eu deixei aqui bem explicado, bem esmiuçado, a gente vai partir para o próximo bloco, que são os exercícios. E aí a gente se resolve, a gente tira qualquer dúvida e qualquer problema que você tiver, você deixa aí nos comentários e se puder você se inscreve no canal, pode ser? Então um beijão para você, um bom estudo e a gente se vê na próxima aula.